Boa noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Nosso tema de Feng Shui, Filosofia, Ciência e Arte Milenar, nós vamos estar falando um tema de Feng Shui, mas também conjuntamente com uma filosofia que eu considero muito importante, que é a antroposofia. E o nosso tema será Feng Shui para a alma. Vocês verem que ao meu lado tem uma convidada, que é Heloísa Bernardes, que alguns de vocês conhecem, porque ela já esteve várias vezes no nosso programa. E nós vamos estar conversando. E a Heloísa, ela é escritora, naturopata, terapeuta ortomolecular e muitas outras coisas que ao longo do programa vocês vão estar sabendo. É uma pessoa de um nível altíssimo que pode trazer muitas e muitas boas informações para nós. Tá? E é isso que nós vamos estar fazendo. E nós conversaremos, eu e a Heloísa, sobre equilíbrio e harmonia e sobre a energia vital. Tá? Então nós vamos estar falando da nossa primeira casa, que é nosso corpo, mente e espírito, e nossa casa, o nosso espaço sagrado do nosso lar, como é que nós podemos para melhorar e tudo mais. Eu vou entrar, Heloísa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir ao Arquétipo novamente. É um prazer, sempre um prazer. Ela veio do Rio de Janeiro, está participando aqui do nosso programa. Ontem, essa semana, ela participou também do programa da Claudete Troiano, lá na Rede TV, que foi muito bom. Foi, né? Foi muito gostoso. Foi muito bom nós estarmos como sempre, muito agradável tudo aqui em São Paulo. Ela é muito simpática, né? Então, nós vamos entrar, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de Feng Shui, porque tem muito a ver, né? Porque eu cuido do externo e como o externo e o interno também, porque você interage com todas as energias que estão à sua volta, na sua casa e como reage. E eu pesquisei um pensamento de um ilustre escritor que chama L. Tornabene, que diz o seguinte: o ser humano precisa pôr sua vida em ordem para viver melhor. A ordem dos nossos dias reflete de várias formas a imagem de nós mesmos. E uma das bases do Feng Shui é equilíbrio e harmonização. E o equilíbrio começa através da organização, do planejamento e por aí vai. São algumas regrinhas que a gente segue, né? E através da organização, do planejamento, você consegue atingir o equilíbrio e harmonia para ir aí ativando, fortalecendo as áreas da vida, né? Numa sequência de necessidades que você decide, você define essa ordem, não é? E aí, dentro da antroposofia, que eu tive o prazer de conhecer, que foi quem idealizou ela e o marido, a Artemisia, que era um centro de desenvolvimento humano. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, a convite, né? E a doutora Gudra, ela fala o seguinte, eu quero ler direitinho o pensamento dela aqui, que diz assim: a cada respeito no caminho da integração, a grande pergunta da alma, da consciência é: como fortificar o meu cerne, meu núcleo, minha individualidade e, ao mesmo tempo, desenvolver tolerância e amor pela essência do outro. Uma grande verdade. Sim, com certeza. Aliás, toda a harmonia, não só do ambiente, mas também o ser mesmo, num todo, tem que estar em harmonia com o seu ambiente. E se o organismo dele estiver funcionando bem, equilibradamente, melhor ainda, né, Luiz? Sim, com certeza. Né? Que é a sua especialidade, é trazer isso para as pessoas. Com né? certeza. Bem, isso o equilíbrio é tudo, né? Nem 8, nem 80, nem muito ácido, nem muito alcalino, nem muito forte, nem muito fraco. Exatamente. E o Tornabene, ele fala justamente isso, dessa importância, né? Que se tem essa atenção, esse cuidado que se tem que ter com o que é o externo, é o que está à sua volta. Mas ter também cuidado com o que está interno, como você está cuidando de si mesma, de si mesmo, e como você está cuidando do outro. Porque a convivência é essa, saber
como conviver com o outro. Sim, como lidar, né? Hoje em dia o emocional está muito modificado, né, de antigamente. Então afeta muito esse ambiente, termina desequilibrando, né, não só o ambiente, como a si próprio. Exatamente. E no Feng Shui, por exemplo, nós analisamos o fluxo do Qi. Para quem nos ouve pela primeira vez, que nós falamos muito sobre isso aqui no programa, o Qi é nossa energia vital, né? Então, nós temos nosso Qi pessoal é que atrai para nós as oportunidades de fazer as coisas, de estar atenta, de perceber, se colocar no mundo, à nossa disposição. E o Qi ambiental é a energia que compõe aquele ambiente. Então, como que a gente consegue esse equilíbrio de ambiente? Uma das bases são a teoria dos 5 elementos. Da mesma forma, nós temos que ter o equilíbrio do nosso organismo, que você comenta sempre da importância de analisar os órgãos. Porque às vezes você está com um problema, por exemplo, no estômago, mas o problema não é no estômago, né? Muitas vezes é no emocional que está desequilibrado. Então, exatamente isso que a minha linha de um grande mestre francês, Ménétrier, que diz, ele ficou 30 anos interno num hospital e o mesmo remédio, a mesma doença, cada um reage de uma maneira, porque cada um tem uma energia. Enquanto você não nivelar esta energia, os remédios vão fazer efeitos diferentes para cada um. Exato, e é muito importante essa sua observação, porque o que quer dizer indivíduo? Né? Todo mundo fala indivíduo, individualidade, mas na essência, o que significa essa palavra? Ser único. Você que está me ouvindo agora, só existe uma pessoa igual a você, você mesma, você mesmo. Indivíduo é ser único, não existe ninguém igual a ninguém. Pode ser semelhante, parecido, mas igual não existe. Então, a diferença da naturopatia, nós temos uma grande especialista que estudou em Paris, na Academia Europeia de Medicina Naturopata, não é? Sim, sim. Ela teve grandes mestres dos mestres com quem ela aprendeu, e ela estuda, pratica e ensina e escreve há 50 anos. Não é pouco tempo. A experiência dela é uma coisa impressionante. E, para vocês terem uma ideia, ela já escreveu 18 livros e está finalizando o 19º. Então, é importante lembrar isso, que a diferença da naturopatia, qual é? Eu amo naturopatia, mas a naturopata é ela. Mas é o seguinte, ela olha a essência do indivíduo. E vê a força vital. A principal é a força vital. Porque tem aquele que enfrenta a vida de frente, nada é problema para ele. Esse é facilinho de tratar. Tem aquele que diz, tanto fez, tanto faz, que tem uma energia. Às vezes está bem, às vezes está mal. Às vezes melhora e depois piora tudo de novo, que é um problema respiratório. E tem aquele que é o emocional. Chora por qualquer coisa, né? E tem tudo para ele é grave, tudo é doença, né? E tem aquele que morreu e não sabe, que realmente nada faz efeito. Pode tratar o melhor medicamento do mundo, o melhor cirurgião, tudo, mas ele é muito difícil de salvar. E outra coisa, precisa ficar atento, por exemplo, nós estamos falando dos ambientes. O que acontece? O ambiente, principalmente que nós convivemos mais, por exemplo, a casa que nós moramos, que nós voltamos para ela todos os dias, o que acontece? Ela exerce um imenso impacto no nosso estado emocional, psicoemocional, aí atinge o físico, né? E o que acontece com isso? E também as situações que ocorrem na casa. Por exemplo, se existem situações de muitas discussões, brigas, essa energia, porque nós somos energia, nós temos um potencial incrível, que pode ser bom ou mal. No caso das más emoções, de brigas e discursos, o que acontece? A nossa água interna, ela vai fervilhar com essas energias e vai irradiar para fora. Então, tudo que na nossa volta vai absorver esse tipo de energia. E quando as paredes, tudo que está no ambiente, absorve isso, quando estão saturados, devolve para o seu ambiente e você reinterage com aquela energia. Então, uma sugestão que eu vou dar para você observar depois me contar é o seguinte: presta atenção, se por acaso na sua casa às vezes tem uma discussão, uma briga, vai ver que existe uma coincidência. Às vezes acontecem no mesmo ambiente.
Um dos fatores pode ser esse que eu acabei de te falar, né? E isso acontece no nosso ambiente. Então, a gente precisa estar sempre limpando essas energias para que só as boas que estejam e que a gente interaja mais com energias boas do que com ruins. Agora, no nosso organismo, nós também temos essa questão, porque o psicoemocional afeta o físico, o físico afeta o emocional. Sim, afeta tudo, principalmente o fígado, né? Antigamente diziam, eu vou comer teu fígado, né? Porque tudo que acontece conosco, nós vamos digerir tudo no fígado, né? E à noite, que a gente metaboliza e tal. E o mais importante que você falou aqui, sobre a água. Nós somos 70% de água. E tudo que está em volta de você, os barulhos, uma música muito que não é estressante, um ambiente que te irrita, porque está tudo fora do lugar, não é aquela arrumação que você gosta, toda hora que você olha, aquilo ali te incomoda. Exato. E aquilo vai gravando na sua água, porque a água tem memória. E quando a gente reza, por exemplo, ou medita, né, nós gravamos na nossa água, né, aquela insatisfação, ou então aquela oração, né, para purificar aquela água. Inclusive, existem estudos científicos sobre a vibração das águas, nossa água internas e externas. Você também estudou Emoto, o professor Emoto, que é um japonês que fez pesquisas científicas. Por exemplo, eu instituí uma instituição que chama-se IDA, que o logotipo dela é uma gota de água após uma oração no microscópio. Então, fizeram uma oração com um copo de água, pegaram uma gota e colocaram no microscópio. A forma que ela deu, que foi de como se fosse um grande diamante lapidado, maravilhoso. Eles congelam, né? E aí o gelo faz o feitio daquilo que você está sentindo e que você é. No caso, essa gota d'água foi tirada de um copo após uma oração. E a imagem que configurou-se foi como se fosse um diamante lapidado. Depois fizeram uma experiência, pegaram um outro copo d'água e colocaram uma música heavy metal. Apareceu uma imagem fantasmagórica horrorosa. Então, vocês imaginam, se uma gota d'água faz uma imagem dessa, você imagina você com raiva, mal-humorado, nós somos 70% água. Olha o tipo de energia que você está interagindo e que você está emitindo, irradiando. Por isso nós precisamos prestar muita atenção com relação a isso. E isso adoece as pessoas, né? Adoece. Inclusive, Jacques Benvenites, que era um dos meus grandes mestres, ele gravou, né, a energia dos remédios e transmite através do computador e você não precisa tomar o remédio, né? Então, você pode receber até pela coisa. Por quê? Ele bota uma água quimicamente pura e transmite para essa água a energia do remédio. E você toma como se fosse Aliás, meu próximo livro é sobre isso. Fique atento, em breve teremos mais um lançamento de Heloísa Bernardes no nosso programa. Né? Quero ressaltar que já vão para quase 16 anos que vários livros da Heloísa foram lançados no nosso programa. Né? Sempre em primeira mão. Exatamente. E interessante dizer que dentro do que nós estamos conversando, eu li e assisti algumas entrevistas de um grupo de neurologistas que fizeram uma pesquisa e outros médicos, outras especialidades não religiosas, e que um grupo de pacientes com o mesmo tipo de doença e mesmo estágio da doença, então tinha um grupo que fazia oração para esses pacientes e o outro não recebia orientação. E eles eram monitorados. Sim. A diferença da evolução da doença e do humor e da parte emocional dos pacientes que recebiam essas orações sem saber. E essas pessoas que oravam eram de diferentes ideologias religiosas. Mas o poder de pedir o bem para o outro era uma coisa tão poderosa que os pacientes que recebiam oração tinham uma melhora que os médicos não conseguiam explicar, porque ambos os grupos que tinham as mesmas doenças, nos mesmos estágios, havia uma evolução. Então ficou comprovado, com certeza, porque o que fazia? Quando eles recebiam aquela vibração das orações, a água interna deles vibrava no outro padrão. Porque o Emoto fez também, orando na beira de um lago no Japão, super poluído, e ele contratou um monge para fazer rezas e ladainhas, e em 1 hora, depois de 1 hora foi testada a água, a sujeira todinha tinha decantado, e a água ficou límpida, só com a oração.
Está no livro do Emoto, inclusive. Exato. Eu também li o livro dele. Então, o que acontece? O que nós duas aqui falando, é sobre o seguinte, é como nos tratar para nós nos melhorarmos no nosso humor, na nossa disposição, na nossa saúde. Então, vamos interagir, procurar o máximo tempo possível, interagir com energias boas. Prestem atenção nas músicas que nós ouvimos, no que falamos, que grupos de conversas nós estamos participando e o que está sendo dito. Inclusive, né? eu faço um teste muito interessante, né? Porque eu vejo os órgãos falam, então as pessoas respondem um questionário e eu sei interpretar o que os órgãos estão dizendo. E eu vejo que a maior parte são ácidas. Pessoas fazem xixi, mede com uma fitinha de pH para saber o grau de acidez. Então, se ela está num ambiente agradável, onde ela tem prazer de entrar, onde ela tem prazer de viver, ela pode entrar, faz o seu xixi e mede. Agora, quando ela entra num local estressante, irritante, vai lá fazer xixi para ver se não sai bem ácido. E um organismo ácido é propício para todas as doenças se instalarem. É o campo ideal. Então, nós temos que ter um pH entre 6 e 7, pH neutro, né? Para que nenhuma bactéria, nada, nem para... Tem bactérias que se alojam quando está muito alcalina, chega a 9, que é a água sanitária, e tem aqueles que estão abaixo, né? Chega a 4, 5, que é o extremo. Então, tem que controlar aí a alimentação. Além do ambiente, tem que ver aonde essa pessoa está vivendo, que é o principal para mim também, né? Onde ela está vivendo, o local, o ambiente que ela está. Então, quando você foi na minha casa, que me fez a Feng Shui, foi uma mudança tão grande, né? Até meu gato mudou de humor. Então, realmente, eu fiquei muito mais alcalina. É interessante, porque quando se faz o Feng Shui, o que você está equilibrando. Então, você está neutralizando... É uma paz diferente. Você está neutralizando as energias negativas para que as boas e positivas, elas podem ter um padrão vibratório mais alto e neutralizar totalmente as negativas. Então, você consegue ir melhorando. E é simples, né? Você compra na farmácia umas fitinhas de pH e começa a testar. Né? O dia que você está irritada, você vai lá mede xixi para você ver se não está ácida. Exatamente. O dia que você está muito chateada, muito down, sem ânimo, vai estar muito alcalina. Entendeu? E aí... Não vai estar ácida, né? Tem ácida quando você está muito irritada, muito angustiada. E tem aquelas que você está deprimida. Né? Aí você está alcalina demais, morreu e não sabe. Prestaram atenção. Tem os extremos. Os extremos são o quê? O desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, o ideal é nós buscarmos um equilíbrio. Né? Você vê o coronavírus. A China que fez essa pesquisa, 80% dos que morreram com o vírus eram alcalinos demais. Era um sanguear, que é muito alcalino, já é, por natureza, muito alcalino, e pelo todos os estresses que eles estavam passando, ficaram muito alcalinos. Quem fez essa pesquisa foi a China. Então, 80% dos que morreram estavam alcalinos demais e era o sanguear. Ou seja, gente, vamos tratar de nos neutralizar. Para que enfrentar qualquer vírus que venha pela frente. A Heloísa, como eu falei, já escrevi 18 livros, tem a dieta ortomolecular, o Chique Saudável, que é bárbaro, depois de Olho na Saúde. Mas para você conhecer um pouco mais da Heloísa, você pode entrar no site dela, www.heloisabernardes.com.br e também pelo Instagram. Sim, pelo Instagram, vai ter inclusive a entrevista que eu dei também. E vai ter diversas palestras minhas também no Instagram. Qual é o seu Instagram? É Heloísa Bernardes. Agora que é Heloísa Bernardes. Não, tudo bem, a gente daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui, tudo bem, vocês anotem, porque aí vocês podem conhecer um pouco Heloísa mais. Bernardes, você botando Heloísa Bernardes aparece tudo, exato, aparece meus porque livros, aparece meu site. Você pode se informar mais, ver todos os livros que tem, ver qual dos livros dela pode se identificar com o momento pelo qual você esteja passando. Tem os Joias Raras também, que nossa, é bárbaro aquele livro. E o que a dieta ortomolecular pode fazer por você
já vendeu 280 mil livros, né? Inclusive saiu na Veja, o livro dela... 7 vezes, 7 semanas mais vendidos. Olha o sucesso desse livro, durante 7 meses, né? Entre os mais vendidos. Os mais vendidos no Brasil. E nós estamos falando a nível Brasil, mas como ela é uma pessoa internacional, que já morou fora do Brasil, no Brasil, e tem livros lá fora também, nós estamos só nos restringindo a falar de Brasil. E os nossos gotinhas aqui são pouquinhas, né? Nós estamos já finalizando, infelizmente. Então, você querendo entrar em contato com a Heloísa, é só entrar no site dela, que ali tem todos www.heloisabernardes.com.br. E também, você desejando mais informações sobre o Feng Shui, que seja para sua casa, para o seu trabalho, para o seu comércio, é só entrar em contato conosco. Você pode entrar no nosso e-mail, que é arquétipo Shane, meu nome se fala Shane, mas se escreve Shane, SHANE, @terra.com.br, que eu terei imenso prazer em responder seu e-mail, ou pode ligar na nossa caixa postal, dizendo a sua dúvida sobre o que nós conversamos aqui, dar sugestões de temas de Feng Shui para nós trazermos aqui para o programa. Nossa caixa postal é o 11 5523 0229. E também terei, lembrando de falar alto e claro e devagar o seu nome, o número do telefone para eu dar o retorno e qual a sua dúvida ou sugestão, ou informação que possa desejar em termos de consultoria, workshops, o que seja de Feng Shui. Aliás, hoje nós não comentamos sobre a vivência que vai ser maravilhosa no Rio de Janeiro, uma vivência idealizada pela Heloísa Bernardes, que eu tive a honra de ser convidada. Ela vai estar falando de naturopatia e também sobre dieta ortomolecular. É uma vivência, inclusive, porque eu estou terminando um curso com o índio, então eu estou pegando toda a vivência indígena, que nós vamos ter uma grande experiência também com isso. Isso. E é uma vivência de 5 dias numa reserva ecológica do Saí, que é em Mangaratiba, uma cidade a 2 horas do Rio de Janeiro, né? Mais ou menos. No estado do Rio de Janeiro. Vai ser fantástica, obrigada por a adesão maravilhosa que teve, e a Heloísa me convidou para participar. Nós vamos estar fazendo também uma vivência express de Feng Shui lá, a parte teórica e teórico-prática, e prática, principalmente. O objetivo dessa vivência... É fazer toda a prática lá. Fazer a pessoa vai passar 5 dias mergulhada em tudo que é natural, vai saber como é que funciona o seu organismo, qual é o seu pH, como consertar tudo. Vai saber às vezes, nós falando do intestino, ou do estômago, ou qualquer outra parte do corpo, que você acha que o problema é ali, não. É um órgão seu que está causando aquele problema. E isso através da diátese que é feito, que é esse questionário que responde, que ela vai identificar. Só que você vai não só ser feito, como você vai aprender como fazer. Então, você pode usar para você e depois para pessoas próximas de você, da sua família, né? O que foi? O Instagram. O Instagram é @heloisabernardes.oficial, tá bom? Então, é isso, minha gente. Heloísa, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, eu fico imensamente feliz de estar em contato com seus ouvintes e o que precisarem também de mim, eles podem entrar no meu site e marcar consulta se quiserem, eu terei prazer. É só dizer que da Shane terá todo o atendimento especial. Obrigada. Então é isso, minha gente. Nós estamos finalizando esse programa. Nós vamos, uma música com muito carinho para você entrar num padrão vibratório muito gostoso, para o seu final de semana ser excelente, para te ajudar a revigorar, para te trazer mais ânimo, além do final de semana ser muito agradável, você começar a semana com toda a energia que você precisa para você atingir os objetivos que você mesmo definiu para a sua semana. E aproveito para agradecer os trabalhos técnicos hoje que foram do Euri, agradecer o carinho da tua audiência e já te convidar para estar comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado, às 19h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Arquétipo. Muito obrigado, abraços de bons fluidos e até sábado. Tchau, tchau.